Fala galera, devedores, bem-vindo novamente ao Spring Boot 2 Essentials e vamos dar continuidade aos nossos testes de integração. Agora nós vamos copiar os testes que nós temos lá no Anime Controller Test. Mas na verdade, antes de copiarmos os testes aqui, se você executar novamente esse teste, você vai ver que ele está listando o log em modo debug. E querendo ou não, o log em modo debug ele acaba consumindo um tempo considerável na hora que você está executando os testes. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. Para desabilitar esse cara, nós primeiro precisamos de um logback. Então, logback teste, a gente precisa desse arquivo .xml. A gente pode copiar do Baldung. Ele tem um aqui em algum lugar. Esse aqui é o suficiente. Então, copie esse cara. Vamos voltar aqui no nosso projeto. E dentro da pasta teste, vamos criar um novo diretório. Esse diretório vai se chamar resources. E eu vou criar um novo arquivo. E esse arquivo vai se chamar logback-teste.xml. Coloquei esse valor aqui. Agora nós temos o root level aqui como info, não como debug mais. Vamos dar uma olhada, ver se ele não tem mais alguma coisa. Não tem um adblocker, pelo amor de Deus, hein? Abrir esse cara no Google vai ser uma belezinha de limpo. Legal, acho que esse aqui é o suficiente. Vamos fazer um teste. Vamos executar de novo. Só dando uma olhada, ele levou cerca de 600 milissegundos, se eu não me engano. Ctrl Shift... desabilitei esse maldito plugin. Agora eu consigo executar aqui. Vamos ver. Como você pode ver, não tem mais o debug. Está no info. Mas acabei rodando como debug. Vamos executar novamente sem debug. Foi praticamente a mesma coisa, mas eu já vi em pipelines durante o desenvolvimento que, tirando o modo debug, agilizou bastante a velocidade da pipeline. Bom, então eu vou deixar aqui como info, a não ser que eu queira alguma coisa especial, eu vou voltar para debug. Agora vamos voltar lá no Anime Controller Test e vamos copiar o resto dos métodos. Então nós fizemos apenas o primeiro, que é o list. Agora eu vou copiar toda essa galera aqui, ó. Uma vez disseram para mim que programação é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou meio que provando que isso é verdade. Então Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+F, Ctrl+R, Find and Replace e Deploy em produção. Vamos tirar agora o Anime Controller. Bom, o List All, da forma que nós temos aqui, não precisa fazer nada fancy, que nem esse Pageable Response, mas nós vamos copiar esse valor aqui, ó. Eu posso copiar todos esses dados. A gente pode colocar aqui. E a mesma coisa, na verdade eu posso copiar esse método inteirinho aqui, ó. Vamos fazer umas pequenas mudanças nele. A primeira mudança que nós vamos fazer é que não vamos mais trabalhar com Pageable Response, vamos trabalhar com List Anime. List Anime. A gente troca aqui para Animes. Animes is not null. Animes, a gente pode fazer aqui uma concatenação. Is not null, is not empty, has size 1. E animes.getZero equals expected name. Bom, a gente pode fazer o seguinte, vamos comentar todos esses outros métodos aqui para testar um por um. Ctrl Shift F10. E ele falhou. Então vamos ver, ele está falando aqui que Application JSON não conseguiu deserializar o domínio anime. Então a gente precisa fazer uma pequena mudança aqui. Vamos dar uma olhada no que está errado. Nós temos o Pageable, porque aqui esse é o erro. A URL tem all.
Vamos aqui no controller, no list all, essa é a URL. Então era isso que estava errado, Ctrl Shift F10. Legal. E temos o nosso resultado. Vamos para o próximo, que é o Find by ID. Bom, nesse Find by ID, nós podemos meio que copiar o que já temos aqui, ó. Vamos copiar desse cara e vamos fazer, na verdade, vou copiar só esse comecinho aqui, porque nós precisamos desse anime salvo. Então, adiciona aqui Saved Anime, aí Saved Anime. Eu estou esperando o mesmo ID desse Create Valid, ou seja, 1. Nós esperamos que o banco seja criado, deletado e criado durante cada execução de teste. E aqui eu não tenho mais a necessidade de utilizar o Exchange. Eu posso utilizar o GetForObject, por exemplo. Então a gente tem duas opções, ou usar esse aqui, ou usar .getID. Acredito que essa forma é melhor. Pode ser que no futuro a gente não queira que o banco seja destruído e pode ser que o ID seja diferente. Então eu vou fazer o seguinte, aqui agora nós vamos colocar testParsTemplate.getForObject animes barra o ID que nós precisamos passar. Aí tem mais alguns dados que você precisa, o response type anime.class e a variável que nós precisamos passar aqui é o expected ID. Bom, então a gente está fazendo toda a comparação aqui, Ctrl Shift F10. Legal, executou com sucesso. Agora vamos para o Find by Name. Então, o Find by Name ele retorna uma lista. Essa lista vai precisar de um anime criado. Vamos criar um anime aqui. Expected Name, nós temos aqui em cima, ó, Expected Name. A gente pode copiar do método listAll. Vamos fazer um scroll aqui para baixo. Agora, para retornar uma lista de animes, bom, como nós estamos trabalhando com list, nós podemos copiar de novo aqui o Exchange. Exatamente como nós temos aqui, ó. Vamos copiar todo esse Exchange. E podemos fazer uma pequena mudança, porque agora o URL ela precisa ter o parâmetro. Então vamos escrever aqui string URL e string.format. Tem o find, lembra? Name igual porcentagem S e o valor que nós queremos achar aqui. Nessa caso vamos colocar expected name. Vamos substituir aqui a URL. O método continua sendo get, entity null. Parameterize type reference continua o mesmo. Vamos dar um espaço aqui. E vamos ver se ele realmente funcionou. Ctrl Shift F10. Legal, ele funcionou. Vamos partir para o Find by Name, só que esse cara aqui ele tem que retornar uma lista vazia. Então, praticamente a mesma coisa. Vamos copiar todo esse valor aqui. Vamos substituir aqui. Aí a diferença, nós não precisamos de um anime, vai criar um banco vazio, não estamos esperando um nome. Essa URL aqui nós também não precisamos, vamos só copiar esse valor aqui e colocar diretamente aqui. Então você não precisa disso. O nome eu vou passar qualquer coisa, Dragon Ball Z. E não é nulo e é vazio. Remove.
E vamos executar esse teste também, Ctrl Shift F10. Legal, então esse teste também passou. Vamos agora para o save. Bom, o save, nós podemos utilizar o post for object, porque é o mais simples que nós podemos utilizar. Então, test_template ponto post. Nós podemos utilizar o post for object ou for entity e verificar se o status do entity ele está retornando 201. Então, às vezes é interessante você manter um teste para o status para ter certeza absoluta de que você está mantendo o padrão em toda a sua API. Então, no post for entity, nós vamos utilizar aqui /enemies, essa é a URL, post. O objeto, só agora que eu percebi que no Spring Client nós estávamos utilizando o anime ao invés de utilizar o post request body e o put request body. Bom, para falar a verdade, o Jackson ele não se importa com o nome da classe que você está criando, o que importa é o atributo dentro, né? Então, dentro do anime você tem um atributo que bate exatamente com o atributo que temos no post request body e no put request body, que é o atributo name. Então é por isso que eu consegui passar o anime aqui direto na requisição e ele funcionou. Mas o certo seria mesmo passar o post request body. Então vamos consertar esse erro aqui. Anime post request body creator ponto create anime post request body, introduz uma variável local e agora nós vamos passar aqui esse anime post request body e o response type vai ser um anime.class. Então você vai retornar um entity agora. Vamos remover esse cara aqui. Alt Enter, introduce local variable anime response entity e assert that anime response entity is not null e duplica .get status code is equal to http status created e anime get body is not null e é igual a, bom, nós não sabemos, mas estamos esperando que retorne o ID 1. Então tem duas opções, ou você meio que força esperando que sempre vai ser um banco de dados novo, ou você teria que literalmente fazer um get para verificar se realmente ele foi criado. Nesse caso aqui, a gente pode fazer o seguinte, ele não é nulo, e nós podemos também verificar aqui se o getID também não é nulo. Vamos executar esse método, Ctrl Shift F10. Bom, bad request. Deixa eu pensar aqui. Tá tudo certinho, mas nós tivemos um bad request. Quando você tem uns bad requests estranhos, provavelmente não tem nenhum erro aqui em lugar nenhum. Dá uma olhada se você não esqueceu de colocar um construtor, alguma coisa. Vamos lá no nosso post request body. Se nós analisarmos aqui como é que fica a nossa classe gerada, o post request body, vamos ver aqui. Então por que eu vou, durante toda essa debugação, eu não pauso o vídeo? Porque eu quero que vocês aprendam a debugar o código. Então é importante vocês levarem em consideração também como fazer para se virar quando vocês não têm ajuda de um vídeo. Então pelo que eu estou vendo aqui, parece que não tem nenhum construtor padrão. Então vou fazer o seguinte, eu preciso colocar um construtor padrão aqui, mas como eu estou usando o Beater, eu também preciso colocar um construtor com todos os args. Então eu vou adicionar esses dois aqui, all args e no args, para ter certeza que o Jackson vai conseguir se virar e criar o objeto para a gente.
A gente volta aqui nesse cara e tenta executar novamente esse valor. Bom, e realmente era esse o problema. Reparei aqui que os métodos não estão em transação. Então a sensação de que esse cara vai dar problema quando a gente executar tudo de uma vez só. Mas vamos continuar aqui. Remove os comentários desse aqui. Então, replace updates enemy when successful. A gente pode fazer parecido com o save. Deixa eu remover esse cara. Copia todo esse cara. Ctrl V. Bom, tem alguns poréns aqui. Primeiro é que esse cara deveria ser enemy put request body creator. Bom, na verdade não pode porque a gente está trabalhando com banco de dados. Então eu preciso realmente criar um valor no banco de dados. Eu vou copiar esse valor aqui. Eu não posso atualizar no banco de dados se não tiver um anime. Então ele criou no banco de dados saved anime.setName. Vamos dar qualquer coisa, por exemplo, new name. E agora eu preciso aqui do exchange, porque lembre-se, o put ele retorna void, e fica bem complicado de trabalhar com ele. Eu vou colocar aqui o exchange. O exchange ele precisa do método put, em seguida new http entity. Agora eu preciso passar esse saved enemy. Eu vou retornar um void.class. E aqui, not null, só o status code, que na verdade é no content. Vamos executar, Ctrl Shift F10. Legal. E esse método também funcionou. Vamos para o último método. É muito parecido, o delete. A gente pode copiar aqui, Ctrl V. Não precisamos do setName. Vou colocar o mesmo padrão. A diferença é que agora ele é delete. E na verdade o delete nós só pedimos um ID, certo? Então a gente remove esse cara, não precisa de um entity. Mas você precisa de um ID. E esse ID, saveDenemy.getID. Vamos executar agora, Ctrl Shift F10. Legal, ele também funcionou. Agora vamos executar a classe toda. Ctrl Alt O para remover todos os imports não utilizados e executa Anime Controller IT. Bom, realmente ele não estava deletando. Eu falei na última aula que ele automaticamente iria deletar depois de cada método. Desculpa, estava errado. Bom, o DataJPay Test ele remove, mas o AutoConfigure Test Database não remove. Então o que a gente pode fazer? Tem uma anotação do Spring, que é esse dirtiest context, que a gente pode falar utilizando esse class mode, que antes de cada teste você tem que considerar como se fosse sujo. E o que o Spring vai fazer? Vai deletar, dar um drop no banco inteiro e vai recriar para cada método. Então, testes de integração eles geralmente são mais lentos. É por isso que a gente separa ele em uma classe única, porque geralmente ele roda em tempos diferentes na pipeline. Você não quer executar todas as vezes os seus testes de integração. Eu tenho aqui mais ou menos uns 10 testes e está levando, por exemplo, cerca de 1 segundo para cada um. Tem aplicações, por exemplo, lá na empresa, que a gente tem mais de 1.500 testes. Então você não quer rodar esse cara todas as vezes que você fizer alguma alteração. Vamos testar agora, ver se vai funcionar. Então
você pode ver que está deletando tudo e gerando tudo novamente. E o tempo de execução dos testes aumentou consideravelmente. Então, para essa aplicaçãozinha simples, vai levar mais de 11 segundos para executar o teste. Mas, pelo menos agora nós temos tudo funcionando bonitinho. E o nosso teste de integração, o mais próximo possível do que nós teríamos se fizéssemos o deploy desse aplicativo em produção. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Na próxima aula vamos ver como é que a gente pode separar o profile e executar os testes em momentos diferentes no ciclo de vida da nossa aplicação. Vejo vocês lá. Até mais!